Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder neste dia partilhar um pouco do Evangelho desta quinta-feira santa, início do Tríduo Pascal. É importante a gente entender que hoje nós temos, pela liturgia da igreja, duas celebrações, uma pela manhã e outra pela parte da tarde. A celebração pela manhã é chamada celebração da Missa do Crisma, onde ali naquela missa o bispo, reunido com o seu clero da sua diocese ou arquidiocese, da sua igreja particular, fazem então a renovação das promessas sacerdotais e também a bênção dos olhos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do crisma, também chamado como a Missa dos Santos Óleos, não olhos, né? Eu não sei parar de te olhar. E existe também a missa que se faz pela parte da tarde, que costumeiramente chamamos como a Missa do Lava-Pés. Lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Onde na celebração refaz o gesto de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Após essa celebração, no finalzinho dela, se faz então a vigília em adoração ao Santíssimo Sacramento. É bem verdade que, em vista desse tempo agora de pandemia que nós estamos vivendo, muitas coisas foram adaptadas. A Santa Sé colocou algumas orientações, como a suspensão do ato de lavar os pés e também a adoração que não vai ter, a vigília que não vai ter, mas que o Santíssimo deve ser colocado novamente para o sacrário após a comunhão. São coisas deste tempo, obviamente nós entendemos muito bem, mas existe todo esse ritual, todos esses gestos que são feitos no dia de hoje. E o texto do Evangelho de hoje, retirado de São João, está em João 13, do versículo 1 a 15. É um texto muito belíssimo, porque a gente percebe através da narração do autor, Jesus que coloca-se ali na última ceia com os seus discípulos. É interessante entender que dentro da mentalidade judaica, o dia começa a partir do entardecer. A partir do entardecer, a partir do sol, no momento que o sol se põe, se começa um outro dia. Para nós não, para nós o dia começa a partir de meia-noite em diante, Então, por exemplo, hoje quinta-feira até meia-noite ainda é quinta-feira. A partir de meia-noite, no primeiro minuto da meia-noite já é o dia seguinte. Na mentalidade judaica, a partir da tarde daquele dia, do entardecer, já começa um novo dia. Por isso que o Tríduo Pascal começa com o finalzinho ali da celebração da Quinta-feira Santa. Então, por isso que nós contamos a partir daí. Porque se você for contar, não são 3 dias, mas são 4, Quinta, sexta, sábado e domingo, são 4, Mas na verdade são 3, A tarde de quinta-feira, sexta, sábado e domingo. É assim que se conta. Enfim, falando mais exatamente sobre o texto de hoje, eu quero refletir um pouquinho com você rapidamente esse gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Embora que hoje, quinta-feira, seja um dia para a gente recordar a instituição da Eucaristia, desse sacramento muito especial da nossa vida e também do sacerdócio, porque um está voltado para o outro, o sacerdócio voltado para a Eucaristia e a Eucaristia voltado para o sacerdócio, mas o texto do lava-pés não fala sobre a instituição da Eucaristia. Pelo contrário, ele já vai falar sobre o gesto do lava-pés que Jesus realizou. E Jesus vem dizer bem no finalzinho: portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Quando a gente percebe o gesto de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, a gente percebe logo em primeiro momento que se trata de um gesto que nos convida à caridade.
ao serviço, à diaconia. Né? Por quê? Porque é um ato assim de humildade. Para você lavar os pés de alguma pessoa, você vai ter que se agachar, você vai ter que se rebaixar, você vai ter que tornar-se menor do que aquela pessoa. Então, esse ato de se abaixar para lavar os pés daquela pessoa é um convite para o serviço dentro da nossa igreja, para o serviço dentro da nossa comunidade que nós devemos exercer com todos os irmãos. Mas também nós percebemos nesse gesto de Jesus, Deus que se abaixa para vir ao nosso encontro. Deus que se abaixa para o pobre elevar. Deus que se faz homem, toma a postura da nossa humanidade para vir diante da nossa sujeira, diante da nossa miséria, lavar-nos com o seu sangue, nos salvar. A postura de Jesus de se agachar e se colocar na postura de lavar os pés dos seus discípulos também nos passa esta mensagem de que Deus vem ao nosso encontro, de que Deus vem ao encontro da nossa pequenez, da nossa miséria, do nosso pecado, para nos lavar, para nos purificar. E é um pouco esse sentido, esta mensagem, também esta reflexão que quero partilhar com você nesse dia desta quinta-feira santa, dia muito especial dentro da Semana das Semanas, que é a Semana Santa, e aí a gente vai caminhando para celebrarmos alegremente, festivamente, o dia da ressurreição do Senhor. Shalom!